Bem, irmãos, a paz do Senhor, domingo 26 de outubro de 2025, depois de uma semana, né, sem estarmos juntos, a Escola Bíblica Dominical não teve perguntas. Estamos hoje aqui com o diácono Isaac Lima, da Igreja da Ilha do Governador Serrão. Serrão, né? Ungido antes, a última vez que você veio aqui, tu era um diácono, né? É verdade, pastor. Eu sou, graças a Deus, né? Pela misericórdia do Senhor. O Anderson Braga, não é isso? Isso, o Anderson Braga, na Igreja de Parque Leão. Parque Leão. Bem, nós estamos dando início ao nosso programa hoje. Primeiro eu queria fazer um pedido a você que está nos assistindo. Além de você assistir, nos dar a visualização, mas nós queremos o teu like. A quantidade de likes que nós estamos tendo é muito pequena. Você está vendo o programa e se esquece lá de dar o joinha. Por favor, nos ajude. Não é isso? É isso aí. Vamos começar então? Amém. O tema de hoje é o mesmo Jesus, o Senhor Jesus revelado no Apocalipse. O assunto continua o mesmo, o conhecimento das designações, títulos e apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. E nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 17, verso 19, somente o verso 19. A primeira pergunta está dividida em 3 itens. Nós vamos pegar item a item e vamos estudar. Tá bom, Isaac? Tá? Ao ler Apocalipse capítulo 17, verso 14, identifique quem são os que venceram as oposições levantadas contra o Senhor Jesus na sua igreja, na condição de chamados. Nós temos um participante que, segundo Isaac, é uma figurinha marcada nossa, né? É o Patrick Teixeira, lá de Caetité. Vamos assistir o vídeo e voltamos. Lendo Apocalipse, capítulo 17, verso 14, identificamos na condição de chamados aqueles servos que, desde a eternidade, foram eleitos para fazer parte de um projeto eterno de salvação. Se estamos aqui hoje, é porque o chamado profético de Jesus, o Filho, se cumpriu na nossa vida para uma carreira que comporta muitas oposições e aflições, mas fomos predestinados para vencermos em Jesus, o Cordeiro. Como diz em Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Fomos destinados a sermos chamados para vencermos em Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, para nós entendermos um pouco a pergunta, nós vamos contextualizar os 3 itens. A pergunta está, letra A, chamados, a pergunta está, letra B, eleitos, e a letra C, fiéis. Sim. Mas a resposta a nível padrão, a nível de revelação, seria primeiro os eleitos, que por Deus Pai, chamados por Jesus Filho, e fiéis, santificados pelo Espírito Santo. Essa é a resposta padrão do presbitério. Tá? É só para não dar uma margem de mal entendimento, inclusive na resposta do Patrick, que ele respondeu de acordo com a resposta. Tá? Vamos lá, Anderson. O que você tem para nos ajudar? Pastor, é interessante nós fazermos uma contextualização desse versículo, porque João ele tem uma visão onde ele vê a igreja já na eternidade. Sim. Ele vê a igreja vitoriosa. Primeiro ele viu uma batalha, né? E nessa batalha, aqueles que venceram só venceram porque o Cordeiro batalhou por eles. Né? O texto próprio diz isso, né? Eles combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E daqui nós já tiramos uma lição, porque só vence aquele que está com o Cordeiro. E quem está com o Cordeiro? A palavra nos ensina que são essas 3 características, chamados, eleitos e fiéis. Com relação aos chamados, que é a letra A, nós podemos destacar que o chamado ele está diretamente relacionado a uma experiência individual com o Senhor Jesus. O homem ele tem ciência do seu chamado quando Jesus se revela a ele. Por exemplo, se nós falarmos aqui da mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus, Jesus se revelou a ela e naquele momento onde ela reconhece que Jesus era profeta, que Jesus era Senhor, ela tem o chamado dela. Então ali Jesus se revelou a ela, aquele é o momento chamado. No chamado, a participação do homem é em aceitar ou não.
E aí eu acho que nós podemos discorrer por esse caminho. Essa resposta está relacionada também àquele quadrinho que o pastor Gerrit sempre colocava sobre salvação, Isso. não é isso? Uhum. E justamente na ordem da resposta do presbitério, que são os eleitos, segundo a presciência de Deus, os chamados, né, depois que você aceita o Senhor, não é isso? Isso. A função do Senhor Jesus, e depois o processo, que é o diário. Mas vamos lá, Isaac, o que você pode corroborar em toda essa resposta? O versículo, né, o versículo base nosso aqui, a referência, em Apocalipse 17, 14, nós vemos aqui o final dele, né? Vencerão os que estão com ele, ou seja, com o Cordeiro, conforme você bem colocou. E ele segue assim, ó, vencerão os que estão com ele, aí ele fala das características, dos predicados, né? Aqueles que são chamados, eleitos e fiéis, né? E nós sabemos, né, que inicialmente a dispensação, a operação, vamos dizer assim, a ênfase, era a ênfase do Pai, né? O Pai como, né, o grande arquiteto, o grande criador do projeto, né? Então o projeto é do Pai, né? Então ele vai, vamos dizer assim, o Pai, ele vai de fato eleger, né, na eternidade, né, aqueles que receberem o chamado, né, aqueles que, ou seja, aceitarem o chamado, terem uma experiência que vai ser, nós vamos abordar aqui na sequência da resposta. Então eu queria colocar justamente essa ordem, né, que existe justamente na ênfase que existia, que muitos colocam até didaticamente como dispensações. Então, inicialmente a dispensação do Pai, do Filho e na sequência o Espírito Santo. Então nós estamos falando agora, né, contextualizando, nós estamos falando daqueles que foram chamados, né, em relação à letra A. Então, quando nós colocamos, né, quando nós falamos, né, sobre o chamado, né, nós temos aqui algo que vamos dizer assim, uma condição. Sim. Né? Ou seja, em um determinado momento, né, eu queria depois até contribuir com um versículo aqui também, mas Jesus esteve numa determinada situação em que aqueles que estavam próximos a ele queriam insinuar que ele desse uma prioridade ou uma preferência para a mãe dele, né, e para os irmãos que estavam ali próximos. E o Senhor disse o seguinte, olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, para que seja irmão do Senhor, ou seja, co-herdeiro, né, dessa herança, precisa fazer a vontade do Pai. Ou seja, precisa estar inserido no projeto e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, né, o Cordeiro ele está pelejando, mas para ter uma experiência de salvação é necessário, né, aceitar Jesus, né, ter uma comunhão com o Senhor, que é justamente aquilo que eu queria colocar. Um versículo aqui que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão. Comunhão aqui é algo importante. Para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós somos, né, vamos dizer assim, eleitos pelo Pai, mas para termos acesso, para aceitarmos esse chamado de Jesus, precisamos ter comunhão. Precisamos aceitar o sacrifício de Jesus, né? E é como se, didaticamente falando, né, o derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário, né, pudesse também ter a sua eficácia, ter o seu efeito sobre aqueles que aceitarem, né, esse sacrifício nos nossos dias agora, porque o Senhor ele é atemporal, né? E nós temos, você tocou no exemplo da mulher samaritana, não foi isso? Ela foi eleita na eternidade, né, como nós falamos. Mas quando ela externa aquilo que Jesus realmente era, ali ela foi o quê? Ela foi chamada, ela tomou conhecimento do seu chamado. Justamente. Porque o pastor Getty usava uma expressão que é muito didática. Só a salvação quando Jesus se revelar. Ou seja, o chamado, que é um dos momentos da salvação, vamos assim dizer, nesse momento o homem ele toma conhecimento da existência de Jesus, de que ele é o caminho e de que você precisa conhecê-lo e andar por ele. Agora, cabe ao homem decidir se ele vai ou não aceitar. E isso está bem relacionado à letra C, como nós falávamos sobre os fiéis, né?
Mas é interessante, até para contextualizar, né, aquilo que foi falado aqui e dar o embasamento bíblico, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, a palavra do Senhor diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, o homem ele é eleito de acordo com a presciência, a sabedoria, a ciência de Deus desde a eternidade. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, o homem ele precisa confirmar esta eleição na obediência e na santificação, porque ele pode anular esta eleição ou confirmar de acordo com os seus atos. Não é? E nós temos um exemplo de rejeitar o chamado. Vamos lá, 10 leprosos. Sim. Todos foram curados, mas somente um voltou ao caminho do Senhor. Somente um entendeu o chamado e foi fiel àquilo que ele queria. Os outros foram curados iguais? Foram. Mas simplesmente rejeitaram continuar no caminho. Tem até um exemplo aqui que eu queria colocar, também estava procurando aqui enquanto, né, os irmãos estavam comentando, sobre a experiência. A palavra, ela é, vamos dizer assim, né, ela é pura, como Davi diz. Então, peguei um exemplo aqui ainda no Antigo Testamento, né, a viúva de Sarepta, né, quando diz assim, né, ela teve uma experiência, né, Elias chegou ali até a sua casa, enviado pelo Senhor, não é isso? Elias estava numa situação, né, de perseguição, até que ele achou que essa perseguição ela estava próxima a acabar, e o Senhor foi lá e mandou que ele fosse para Sarepta, porque ele tinha uma experiência. Ou seja, porque havia ali uma mulher, né, eleita, que precisava ter uma experiência e aceitar o chamado. Não é isso? Até aquele momento ali ela era eleita, né? Então, Elias vai ali, na obediência, né? E é interessante que quando ele chega ali, encontra aquela mulher numa situação, né, extremamente difícil, né? Os ingredientes para a sua subsistência estavam no fim, não é isso? Então, no primeiro momento, né, é isso que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos irmãos, no melhor sentido da palavra, é que, né, ela tinha ali um punhado de farinha, porque ela ia fazer um bolo e ia morrer, não é isso? É isso que a palavra nos ensina. E ali, né, o profeta vai e ensina para ela, olha, faz primeiro para o Senhor, faz primeiro para mim. E ela foi ali e obedeceu. E houve já ali uma operação de maravilha, não é isso? Diz a palavra que aquilo ali não, os ingredientes ali, né, a farinha não faltou, não acabou, justamente porque já houve ali uma operação de maravilhas. Só que ali nós vemos aqui na palavra que até aquele momento ali ela ainda não havia tomado conhecimento do chamado. Sim. Por quê? Porque depois o seu filho morre. Depois acontece algo ali, o seu filho morre, e é isso que eu queria colocar aqui. O que eu estou colocando aqui está em 1 Reis 17, 23, diz assim: e Elias tomou o menino, ou seja, o filho dela que tinha morrido, e o trouxe ao quarto à casa, e deu ele à sua mãe. E Elias disse: vês aí, o teu filho está vivo. Ou seja, ele já havia ali, né, deitado sobre o corpo da criança, os irmãos, né, conhecem. Ou seja, ela já havia tido uma experiência anteriormente, né? Ela teve mas duas aqui experiências. vamos dizer assim, a primeira é justamente isso que eu estou querendo colocar aqui. Existe uma diferença entre somente ser eleito, né? Deus amou o mundo de tal maneira, eleição, né? Para que todo aquele que nele crê, aqui já é chamado. Essa é a condição. Né? Exatamente. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, uma coisa é ter o amor do Senhor, uma coisa é Deus amou o mundo, outra coisa é para todo aquele que nele crê. Então, é isso que eu estou querendo colocar aqui. Quando ela diz assim, olha, ou seja, ela já havia tido uma operação de maravilhas ali com os ingredientes, e depois o filho dela morre, Elias vai ali, e pelo Senhor também uma outra operação, né? Um dom espiritual, a criança é curada, e aí no versículo 24 ela evidencia, né, que ela aceitou o chamado, que ela entendeu, como vocês colocaram, quando ela diz assim, olha, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora, não é isso? Nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Ali ela então, reconheceu. Agora ela conhece. Exatamente. Nesse momento aqui, olha, o milagre já tinha acontecido, né? Vamos dizer assim, o bolo já havia sido multiplicado, né? Mas quando ela fala assim, agora eu reconheço que a tua palavra é verdade. Então, aqui nesse momento, até aqui, né, no meu entendimento, estava evidente a ação da eleição. Quando ela falou assim, ó, a partir de agora,
eu reconheço que a tua palavra é verdade. É essa diferença entre só ser eleito e estar inserido no chamado. E é interessante porque esse exemplo, porque aí você vê o que leva o homem a entender o seu chamado. É que o Senhor pode operar um milagre nessa vida, na questão material. Mas quando o Senhor opera o milagre da vida é é diferente. diferente. Porque só Ele pode dar. Agora, um aspecto importante é que você, quando eu digo você, qualquer um de nós, podemos anular a eleição e o chamado. Quando o homem ele recebe o chamado e rejeita, ele anula o chamado e a eleição. Ou se ele entende o chamado, aceita, entende a eleição, porque você só entende a eleição quando você aceita o chamado, e você começa nesse processo, mas você, por algum motivo, você deixa esse processo, você anula tudo que ficou para trás. E isso nós podemos encontrar, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Ou seja, aqui o texto já fala de eleição e fala de vocação que está relacionada ao chamado, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Ou seja, se você não fizer firme a vossa vocação e eleição, você pode tropeçar. Quando você tropeça, você anula tudo. Mas uma pergunta só, Isaac, para nós irmos para o segundo questionamento. Já estava entrando na viúva de Naim. Não, calma. Deixar... Não, a pergunta é o seguinte, para essa mulher, o bolo se extinguiu. Sim, acabou. Acabou. Mas uma coisa que marcou, e ela sempre iria olhar e ver o movimento do Senhor na vida dela, era a ressurreição do filho. Exatamente. Aquilo marca. Tem uma hora que o Senhor marca a nossa vida, não é? Vamos lá, Jacó, enquanto ele lutava com o anjo, estava tranquilo. Mas quando o anjo marcou a vida dele, você vai ter uma marca agora. Aquilo ali mudou a vida dele. Tanto é que mudou o nome dele, né? Sim, e nós entendemos, tem um momento na nossa vida que o Senhor marca, olha, daqui para frente não tem mais acordo, a sua vida vai mudar. Se você quiser, você pode até voltar, mas a marca do milagre ficou na tua vida. Sim, com certeza. Tiago fala sobre isso, né? A carta que Tiago escreve fala das boas obras, né? Que a fé sem obras é morta. Mas essas obras não são aquelas obras, né? Vamos dizer assim, da obra criadora. Não está falando disso. Ele está falando daquelas obras que necessariamente o Senhor promove em nós após a aceitação do Senhor, após a nossa aceitação, né? Aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós não falamos do mesmo jeito, nós não nos vestimos do mesmo jeito, não tomamos as decisões conforme a nossa vontade né? Ou não deveríamos, né? Nós temos o Senhor para ser consultado. Então, são essas obras que são essas obras que são promovidas na nossa vida que evidenciam, são evidências visíveis da aceitação do chamado. Porque a eleição, muitas das vezes, nós não temos vamos dizer assim, algo que é visível, né? Nós não temos uma evidência visível da eleição. A eleição do Pai, né? Mas o chamado, ele se evidencia visualmente, muitas das vezes. Exatamente. Mas não vamos entrar em eleição agora, porque a letra B é justamente isso, os eleitos. Nós temos 2 vídeos, o Rogério Barbosa, de Pedro Leopoldo, e o Cláudio Gabriel, que é daqui do Itanhangá, é um menino que tem um transtorno, mas ele está sempre respondendo as nossas perguntas. Amém? Vamos ver, depois voltamos. Em relação aos eleitos, nós um dia fomos eleitos por Deus Pai, na sua presciência, no seu pré-conhecimento, e isso nós afirmamos pela palavra em Jeremias, capítulo 1, verso 5, que diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse do ventre, te santifiquei, para as nações te dei por profeta. O Senhor tem nos chamado para uma grande obra, um grande propósito, para anunciar as boas novas do Senhor. E Ele nos elegeu para este projeto, o projeto de salvação de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Os eleitos. Os eleitos são os que, depois de atenderem ao chamado do Senhor, eles foram escolhidos para viver em comunhão com Ele.
A eleição, ela é fruto da graça, não do merecimento humano. Deus nos escolheu para sermos instrumentos do seu reino, para refletirmos o caráter de Jesus Cristo em nossas atitudes e palavras. Ser eleito é viver de uma forma que o mundo veja em nós a presença e o amor do Cordeiro. Vamos lá, Isaac. Já que você já deu uma palhinha no início de falar sobre os eleitos, né? Entrou. Eleitos são os que foram escolhidos por Deus. O que você tem a nos falar ainda mais disso? É importante, conforme nós já iniciamos aqui, né, na primeira resposta, entendermos, né, que Deus ele é o grande criador do projeto, né? Ele é o dono do projeto. E é interessante que o Senhor, né, Deus Pai, isso foi algo até que estivemos comentando outro dia em casa, né? Que o objetivo do Senhor, né, é que Ele tenha a nossa adoração, né, de forma voluntária, de forma espontânea, né? Então o Senhor ele nos elege, ou seja, é o amor do Senhor, né? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho, né, que nós já comentamos aqui. E essa eleição foi uma eleição para que nós, é claro, passados os demais processos ali, né, fôssemos inseridos nesse glorioso projeto perfeito dele. Que o grande objetivo desse projeto é o céu. Sim. O grande objetivo dele é o Senhor ele opera na nossa vida financeira, no nosso casamento, ele opera em todos os campos, cura, mas nós nunca podemos esquecer que o objetivo do Senhor primário é o céu, é a vida eterna. E ele nos elegeu, né, justamente para isso. E tem um texto, né, aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que fala um pouquinho sobre isso, né? Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. É interessante quando ele fala assim, né? Antes da fundação do mundo. Para o Senhor, que é onipotente, a fundação do mundo foi só um detalhe. Uhum. Não é isso? Para ele, né? Tem um salmo que fala sobre isso, né? Davi, né? Quando vejo teus céus, obras dos teus dedos, né? Então, imagina o quanto o Senhor ele tem o controle sobre tudo, né? Essa onipotência, o quanto o Senhor ele pode fazer todas as coisas. Então é importante que nós possamos saber que a nossa eleição se deu, né, antes da fundação do mundo. Eu acredito que a expressão aqui, fundação do mundo, talvez fosse a expressão que o escritor, né, ele pudesse usar como algo mais anterior possível, né? Ou seja, mas o nosso Deus, ele é o alfa e o ômega, né? Ele é eterno. Ele é eterno, né? E aquilo que é eterno permanece. Agora me diz uma coisa, Isaac. A eleição é mérito humano? De forma alguma. Mas é pela graça. Exatamente. E Efésios 2,8 fala o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de dó, não vem de vós, mas é o dom da eleição de Deus, né? Ou seja, nós, isso é algo muito importante. Nós temos uma dívida de gratidão impagável com o Senhor. Nós nunca poderemos pagar, né? O Senhor, ele não precisava, ele não... O ato, né, de nos eleger foi algo que foi Ele que fez. Foi por amor, irmãos, né? Então, assim, não foi algo que o Senhor, né? Eu vou colocar aqui de uma forma, os irmãos me compreendam, mas não é algo que Ele precisava, não é isso. Mas Ele fez por amor, né? Na verdade, nós é que precisamos desse amor, né? Nós é que precisamos estar inseridos, né, nesse projeto. E aproveitando o gancho, né, essa eleição, né, vamos dizer assim, né, Deus ele amou o mundo, né? Então, ainda aqueles que podem, ainda há tempo, né? Nós estamos agora nos preparando para a evangelização das crianças, né? Então, ainda há tempo, né? Tem até um louvor que fala sobre isso, né? Ainda há tempo daqueles eleitos aceitarem o chamado. A igreja, ela precisa continuar trabalhando nesse sentido. E a eleição, ela revela uma coisa muito interessante, né? O amor de Deus pela nossa vida. Eu me lembro do momento que Jesus fala para o Pai assim, se possível, passa de mim esse cálice. Até naquele momento ele ainda olha para... Mas quando nós clamamos, né, pelo menos eu vejo assim todos os dias, quando nós nos ajoelhamos, eu consigo ver
a morte do Senhor por mim. Né? O sangue percorrendo a nossa vida. Mas tem um ensinamento também, me perdoe alongar, mas existe um ensinamento grandioso nesse texto, porque alguns dizem que nesse momento Jesus fraquejou. É o senso comum. É que muitas das vezes, talvez aquele que, né, olha a palavra, a luz da letra, né? Você falou. Mas é isso, essa é a verdade. Essa sem é a verdade. Revelação, né? Sem a revelação, sem acessar a quinta medida. Né? Ele acha que Jesus fraquejou, mas Jesus ele foi o melhor professor. Ele foi e sempre vai ser, né, vamos dizer assim, o melhor professor. Né? Porque o Senhor ali ele estava nos ensinando. Quando ele fala assim, olha, Senhor, se for possível. Mas ele não veio aqui para isso. Não é isso? Mas por isso que ele fala, se for possível. Exato, ele veio aqui para isso. Ele já tem um louvor que nós comentamos também. Ele já deixou o esplendor de sua glória, sabendo o seu destino. Não é isso? Então o Senhor ele sabia. Então quando ele fala assim, se for possível, passa de mim esse cálice. Embora ele soubesse que não dava para passar. Mas ele fala assim, todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, o grande compromisso de Jesus é com o projeto. O grande compromisso dele, ainda que ele passasse pelo momento mais difícil da sua vida. Mas ele falou assim, todavia seja feita a tua vontade. E se nós estivermos inseridos nesse projeto, né, o Senhor Jesus ele também está comprometido com as nossas vidas. Por quê? Porque ele está comprometido com o projeto. E nós fomos inseridos nesse projeto através da eleição. É um grande exemplo, né? Porque o Senhor, na sua natureza como homem, ele não negou o projeto do Pai. Em momento algum. E quando nós falamos de eleição, existem dois textos que me tocam muito sobre esse ponto, né, sobre essa doutrina. Em Salmo 139, versículo 16, Davi, quando ele escreve o Salmo, ele diz assim, Davi, que era um homem muito sensível à ação do Espírito Santo, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, aqui ele está falando da eleição. Porque o Senhor, ele conhece o caminhar do homem, conhece todos os atos da vida do homem, mas ele só interfere para revelar o seu Filho. Só interfere quando há uma ação do Espírito Santo, uma ação da Trindade para revelar o Filho. E aí, a partir daquele momento, é o livre-arbítrio do homem dele escolher ou não. E como isso está na presciência do Senhor, é do conhecimento dele isso. Ele sabe de todas as coisas, sabe, e ele não abre mão do seu projeto. Agora, ele fala aqui a respeito das coisas que estão escritas no livro do Senhor. A nossa história como servos do Senhor, ela é profética. Ela está escrita no livro dele. E a pouco nós vamos descobrindo esses mistérios, esses segredos que estão contidos ali. E um outro texto que me faz lembrar muito dessa questão da eleição é o Salmo 23, quando diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O senhor falou sobre a eleição estar relacionada à graça. Né? A graça ali é a bondade. E a misericórdia, por quê? A graça, ela tira de nós, ela nos dá aquilo que nós não merecíamos. Sim, e a misericórdia, isso. E a misericórdia retira de nós aquilo que nós merecíamos. Ou seja, a graça nos dá a salvação e a misericórdia tira de nós o juízo que estava sobre nós, que era a morte. E o interessante desse texto é que assim, a expressão no original, geralmente a tradução, João Ferreira de Almeida diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, mas no original é me perseguirão. A eleição é isso, é o Senhor perseguindo o homem. É a bondade do Senhor, é a graça do Senhor, é a misericórdia dele perseguindo o homem por toda a vida até que ele tenha um encontro com Jesus. E a partir desse momento, aí é a escolha dele. Se ele vai seguir ou não. E a fidelidade, os fiéis, tem um único ponto, não é? Que é a santificação através do Espírito Santo. Todos os dias, é o que você falou, perseguir. Isso. Olha, cuidado, você vai perder tudo. É o Espírito Santo falando. O Espírito Santo fala diariamente conosco, nos alertando sobre aquilo que nós podemos perder. Sim. E uma coisa... Não, é importante também aproveitar essa oportunidade, né? Esse conteúdo está no YouTube, né? E é sempre uma oportunidade porque não sabemos quem está nos assistindo agora nesse momento, né?
Talvez, né, uma pessoa que ainda não O frequenta uma convidado que nós igreja, mandamos o link, né? ainda não frequenta uma igreja, ainda está buscando, né, ainda não encontrou, né, não teve um encontro com o Senhor, né? A graça e a misericórdia está te seguindo. Tá. Exatamente. Não é isso? Está te seguindo. Basta, né? E o que precisa, o que é necessário? Aceitar o chamado. A eleição está aí. Mas é necessário que haja aceitação, chamado. Aceite Jesus como seu único e suficiente E Salvador. no intervalo, Isaac, você estava falando para a gente sobre os trabalhadores da última hora. Né? O salário dos últimos é igual ao dos primeiros. Agora eu me lembro, né, e talvez você possa até concordar comigo, aquele ladrão na cruz, ele entrou no céu muito rápido. A eleição dele, a eleição chamado e o processo foi muito rápido. Senhor, lembra de mim quando eu estava... Hoje mesmo você vai entrar. Não é? Os trabalhadores da última hora é justamente isso. Hoje você está recebendo aquilo que os outros lá atrás trabalharam muito. Mas o teu trabalho também é fundamental. É fundamental. Entendeu? E é interessante essa passagem, ela lembra muito... Já podemos entrar nos fiéis aqui? O hoje aí, Da letra C. só o hoje aí, o hoje do Senhor, o hoje do homem. Qual é o hoje ali, né? Aí tem uma mensagem. Não, exatamente. Vamos porque- entrar então. Vamos entrar nos fiéis primeiro, da letra C? Então a gente já entra nos fiéis vendo os vídeos do Márcio Farias, de Ubatuba, e da Rosineide, lá de Porto Seguro. Nós vamos assistir o vídeo, depois nós voltamos Amém. ao assunto. Nós podemos identificar estes adoradores do Senhor Jesus Cristo como aqueles servos fiéis que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Estes servos fiéis aceitaram Jesus e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, derramado por Jesus lá na cruz do Calvário. Fazendo isto, estes servos morreram para o mundo, não se curvaram à besta, e nasceram como nova criatura. Passaram assim a ser o trigo em meio ao joio espalhado pelo mundo. Estes servos, justificados pelo sangue do Cordeiro, fazem parte da Igreja Fiel, a noiva, e por isso têm os seus nomes escritos no livro da vida. Nós podemos ler Miqueias, capítulo 4, verso 5, onde diz: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. E por isso que esses servos fiéis têm os seus nomes escritos no livro da vida, pois eles aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. A paz do Senhor Jesus a todos. Os fiéis são aqueles eleitos segundo a vontade do Senhor para viver em obediência, na comunhão, na doutrina, vivendo a palavra revelada, deixando ser guiados somente pelo Espírito Santo. O texto que eu vou ler está em 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Amém? A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, o Anderson. O Isaac deu uma entradinha sobre fiéis. Vamos completar aí, vamos ver. Eu vou pegar o gancho que o senhor deixou sobre a parábola dos trabalhadores da Sim. última hora, né? Ali, o Senhor, ele... tudo que ele combinou com os trabalhadores, o salário, que profeticamente está relacionado à nossa salvação, o preço que foi pago pelo sangue de Jesus, ele combinou isso com todos os trabalhadores. E todos eles estavam cumprindo, foram fiéis ao seu chamado. Sim. Os da primeira hora, depois das horas seguintes. Mas o interessante é que os da última hora, que teoricamente são os que trabalharam menos, mas receberam o mesmo salário, eles falam das nossas vidas hoje, porque nós estamos vivendo um momento que se aproxima do arrebatamento da igreja. E o que me chama a atenção foi que eles também eles estavam ociosos e foram chamados para esse trabalho, aceitaram e foram fiéis naquilo que o Senhor colocou para eles. E ser fiel é justamente isso, é você estar na obediência, ser conduzido pelo Senhor. E é ser constante, ser firme e constante, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão.
O nosso trabalho na direção do Espírito Santo, ele não é vão. Uhum. E para o fiel, há uma grande promessa. O Senhor Jesus, em Mateus 25, ele fala a respeito do servo bom, né? Daquele servo que cumpriu, que foi fiel ao Senhor. E ele diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse trabalho que nós fazemos agora, que os trabalhadores da última hora fazem, esse trabalho de servir ao Senhor, é pouco. Porque os grandes trabalhos já foram feitos pela igreja primitiva, pelos servos do passado que enfrentaram arenas. Aqueles que morreram. Que morreram nas arenas, que entregaram suas vidas nas cruzes. E o que nós fazemos hoje é tão pouco, que é seguir. É tão fácil. Talvez fácil não seja. Talvez fácil não seja, mas é um algo, fácil difícil. Em comparação, mas em comparação com aquilo que eles fizeram no passado e foram fiéis, né? Talvez seja mais fácil em relação a isso, mas é pouco. Mas o que o Senhor vai nos dar é algo de grande valor. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, o muito é a eternidade. E quando eu falo, Isaac, que é fácil, eu me lembro de Esmirna. Isso. Quantos morreram? Né? Você tem 2 filhos, esposa. Para morrer, você está vendo seu filho ali brincando, correndo de um lado para o outro, sabendo que ele ia ser jogado nos leões, mas você permaneceu fiel. Não é? Quantos puderam fazer isso naquela época e fizeram confiados numa frase que todos nós vamos querer ouvir: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Todos nós queremos isso. Nós podemos nos lembrar da experiência de Policarpo, né? Já idoso, com seus 80, 85 anos, e é proposto para ele: olha, por que você não nega ao teu Deus? Se você negar, você vai viver. Vai viver. Aí ele disse: durante toda a minha vida, o Senhor não me negou, não vai ser agora que eu vou negar ao Senhor. Não. É isso, um homem de 85 anos que poderia ter negado para viver, mas ele escolheu um galardão maior. Né? Um galardão e voltando só à minha frase, de é fácil hoje. Quantas ferramentas nós temos hoje para evangelizar à distância? Não é? Você trabalha com informática, né? Você é advogado. Quantas coisas nós podemos fazer hoje, domingo 26 de outubro de 25? Quantas pessoas nós podemos simplesmente mandar o link, convidar do culto logo mais à noite? E aí às vezes nós voltamos e não vai aceitar, vai ser em vão, mas às vezes não é, da tua lista de contatos no WhatsApp, se um for salvo, quantos? Eu costumo dizer, né, didaticamente, né? Eu costumo dizer... Como professor, né? Falo isso em casa, falo isso para os irmãos na igreja, mas, entre aspas, né, a evangelização é a ferramenta mais eficiente de obter o maior número de pecados perdoados de uma vez só, né? Você fala assim: olha, se um só se converter do seu caminho, um só, a multidão de pecados é perdoada, né? E eu, assim, não havíamos combinado isso aqui anteriormente, né? Mas eu ia falar justamente sobre os nossos irmãos que nos antecederam, né? Porque a palavra fiel, né, ela tem um significado, e eu queria abrir um pouco mais essa abordagem, trazendo aqui, né, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, né? E nós entendemos, nós aprendemos que fidelidade, né, diz respeito a não retroceder em um acordo, em um combinado previamente feito, né? Então, aqui é fiel aquele que não nega, aquele que não retrocede, conforme você colocou, né? Olha, um dos nossos irmãos ali do passado, ele teve a oportunidade de não morrer ali daquela forma, né? Eram feitos pelos livros que hoje nós temos acesso, né? Temos alguns até bastante famosos aí, que fala justamente que, olha, era feita uma proposta ali, né? Olha, adore, né, a César, né? E César, é bom dizer que era a função que aquele homem exercia, não era o nome dele, né? Então, se tiver algum César nos assistindo, né? Adore a César e livre-se do martírio,
Não é isso? Tem um outro também, se não me engano, Vitor também, foi um homem que foi colocado ali diante de um moinho e falou assim, olha, nega o teu Deus aí e adore a César, e você também não precisa. E ele foi lá e passou por aquilo. Então, assim, isso é ser fiel, é não retroceder. Né? A fidelidade, ela diz respeito a você honrar, né, com uma posição. Você honrar com uma posição. E quando nós falamos assim, ó, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Você comentou sobre Romanos 10, capítulo 8, né? Versículo 8, perdão. E justamente, né, a Bíblia nos ensina o quê? Todo aquele que crer no coração e confessar com a boca que Jesus é o seu Salvador será salvo, né? Romanos, capítulo 10, versículo 8, e dá sequência com o 9 também. Só que, para ser fiel, não pode desdizer isso que você acabou de confessar. Ou seja, você não pode retroceder. Você anda pelo caminho da apostasia e da heresia. Exatamente, você não pode retroceder a essa aceitação, né? Ou seja, nós podemos dizer que ser fiel ser fiel nós podemos dizer que é aquele que aceitou o chamado, mas não desistiu, não retrocedeu. Ou seja, permaneceu. Sim. Permaneceu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. A nossa esperança tem nome. Jesus é a nossa esperança. Então, quando nós falamos assim, olha, retenhamos firmes, né, a confissão da nossa esperança, olha, você tem que reter a sua confissão que você fez de Jesus como seu Salvador. Você tem que reter isso. Ou seja, você não pode perder, você não pode desistir. Você não pode. A própria palavra nos ensina, né, que aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer nele. Não é isso? Então, ser fiel é se manter firme na confissão do Senhor Jesus como nosso Salvador. Né? A fidelidade, ela diz respeito a se apegar nesse projeto glorioso e não soltar mais. E você falou, eu consegui entender que a fidelidade é de mão dupla, né? Exatamente. O Senhor é fiel a você e você é fiel ao Senhor. E eu lembro de Daniel, Cova dos Leões. Ele foi jogado lá e depois alguém vai perguntar, Daniel, teu Deus te segurou? Você está vivo? Né? A mão dupla, né? O Senhor foi firme com ele através da fidelidade dele ao Senhor. E para nós, nesse aspecto, podemos colocar didaticamente como algo, né, entre aspas, fácil, porque o Senhor ele sempre vai ser fiel. Sempre. Ou seja, se nós fizermos, né, aquilo que compete a nós, o Senhor ele sempre vai fazer aquilo que compete a Ele. Nós dizemos, olha, muitas das vezes nós estamos num culto, nós temos a certeza da presença do Senhor ali através do Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor ele nunca faltou o encontro que Ele marcou. Ou seja, Ele é fiel, a palavra dele é fiel. Tem um texto que diz o seguinte, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Né? A palavra do Senhor, né? O Senhor Jesus, Ele é fiel à sua palavra. Né? Ele é fiel ao projeto, por isso que nós comentamos aqui, olha, o Senhor Jesus sabia que o cálice não poderia ser passado, mas Ele queria tornar evidente que Ele era fiel ao projeto, né? E nós, pela misericórdia do Senhor, né, foi retirado de nós, fazendo aquela abordagem que você fez, pela misericórdia do retirar do nosso pecado, nós recebemos esse acesso ao projeto pela graça, né? Nós não merecíamos, mas recebemos. Eu recebi uma contribuição do pessoal do Semente Preciosa, em que eles dizem o seguinte, fidelidade é o zelo da obra do Espírito Santo na vida do crente. Ser fiel é permanecer constante na obediência do Senhor. Obedecer. Né? Mas, lá atrás, pastor Dodge, pastor Barros, ele falava o seguinte, o nosso alfabeto não é o ABDC, é obedecer. Não é ABCD, é obedecer. Obedecer. A obediência nossa vem desde... Você ensinou teu filho, o Emanuel, assim, não foi? Ainda no ventre da esposa, olha, fidelidade é a melhor coisa que tem, obedecer ao Senhor é a melhor coisa que tem. E já os nossos, podemos falar, os nossos filhos, né? Os nossos filhos já foram ação da fidelidade da fidelidade sua do Senhor. Da fidelidade, ele prometeu, cumpriu, exatamente, né? Com certeza. Exatamente. Ele prometeu, né?
Prometeu com testemunhas, né, irmão? Ele prometeu, ele cumpriu e nós precisamos cumprir a nossa parte, que é, né, aquele compromisso que nós assumimos ali, principalmente, né, publicamente ali na apresentação de criar os nossos filhos na presença do Senhor. Então, ele sempre vai ser fiel. Ele sempre vai ser fiel. Ele não e muda. nós, exatamente, ele é Só imutável. para terminar esse assunto sobre o chamado, os fiéis, os eleitos, é uma expressão tripla, né? Você falar do chamado, a graça de Jesus, você falar dos eleitos, o amor do Pai, você falar da permanência fiel, o poder do Espírito Santo, é uma situação que você não pode deixar A ação da Trindade. da Trindade na vida do homem. Por isso que você não pode separar. Não, Você não pode imaginar, só Deus, ou só o Filho, ou só o Espírito. não. A salvação, ela é uma operação da Só Trindade, da Trindade vida na do nossa homem. vida. Identificou a Trindade, aí o Senhor começa a se revelar, né? Com A partir certeza. do momento que a gente identificou a É Trindade. por isso que o pastor ele sempre falava, na sua mensagem identifica a Trindade. Exatamente. E é importante, antes de passarmos para a próxima pergunta, é destacarmos, né, essa ação, né, o chamado, né, feito ali através, né, ou vamos dizer assim, consolidado através, né, do sacrifício de Jesus, essa possibilidade de recebermos na nossa vida como nosso Salvador, né, ou seja, o chamado, né, é uma evidência da ação do Senhor Jesus, né, a eleição, né, uma ação da evidência do Pai, né, que é o dono do projeto, e a fidelidade é vivida todos os dias, né? Muitas das vezes bom seria, né? A eleição ela foi feita. Bom seria se nós, né, aceitássemos o Senhor, né, daquela vez o chamado ali e a partir daí só se preocupassem em ser fiel, né? Ou seja, não nos desviássemos. Bom seria isso. Então, né, a ação, né, do Pai em relação, né, à eleição. Nós temos a ação do Filho no chamado e a partir daí, né, a ênfase é justamente o Espírito Santo, que é aquele que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. E essa ação é diária, né? Nós precisamos ser fiéis a todo momento. Eu queria aproveitar, abrir um parêntese, a falar com você que está nos assistindo. Aproveite agora esse momento, passe um zap para alguém que você sabe que está precisando do Senhor. Ainda há tempo, né? Nós cantamos isso, nós falamos isso todos os dias. Pergunta 2? Amém. Podemos? Amém. Amém. Ao ler Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8, identifique o sentido profético das vestes da igreja que já está pronta para a esposa do Cordeiro. Nós temos Giovanni Maia de São Gonçalo e Kelly Manoeli de Chapadão do Sul, lá em Mato Grosso do Sul. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos. Lendo Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, nós vemos que a igreja aqui ela já é apresentada como a esposa do Cordeiro, porque aqui ela já está devidamente pronta para participar das bodas. Ela faz uso das vestes que o Senhor concedeu a ela, que são as vestes de salvação, as vestes que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Então, uma igreja que é uma igreja fiel, uma igreja que entende o amor do Senhor pela vida dela e que, em resposta a isso, ela decide estar separada desse mundo para estar diante da presença do Senhor, estar ali santificada para viver esse amor eternamente com o nosso Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. A igreja está vestida no sentido espiritual de linho fino puro, que representa profeticamente uma igreja santificada, livre da contaminação do pecado, pois ela foi justificada e lavada no sangue do Cordeiro. E as vestes também são resplandecentes, isto é, uma igreja que resplandece à luz do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Isaac. O sentido profético das vestes da igreja que está pronta como esposa do Cordeiro. Um detalhe importante aqui, nessa pergunta 2, Sim. é o fato da igreja já estar pronta. Né? Sim. Porque nós não sabemos, aí lembramos, por exemplo, da parábola das virgens, né? Das 10 virgens. Nós não sabemos o horário, o dia nem a hora que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Nós não sabemos. Então, nós não temos tempo de nos preparar mais, né? Nós precisamos estar
prontos, né? Nós precisamos estar aptos a sermos arrebatados quando Jesus vier. E como nós não sabemos nem o dia nem a hora, nós precisamos. É por isso que a última mensagem é hoje, né? A última mensagem é agora, a última mensagem é hoje, porque nós não sabemos quando vai ser o arrebatamento da igreja. Então nós precisamos estar prontos, né? A ação do Espírito Santo em nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo é para nos manter prontos. Não é isso? Para que nós possamos nos manter nessa condição de prontidão. Existe, agora em relação às vestes, né? Identifique o sentido profético das vestes, né? Eu lembro aqui, eu gostaria de colocar aqui com os irmãos, né, lá em Mateus, né? Mateus capítulo 27, né, versículo 28, né? Fala ali do momento que o Senhor Jesus ele estava para ser crucificado, né? E diz assim, no versículo 28 do capítulo 27, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E aí na sequência nós vemos, e tecendo uma coroa de espinhos, né, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita, uma cana, e por aí vai, o texto ele vai seguindo, e lá no versículo 31 diz assim, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa que tinham colocado e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Então, as vestes aqui para nós, né, ela tem um significado importantíssimo, né? Porque as vestes do Senhor, né, que ele estava vestido, elas foram rasgadas, né? Elas foram ali, né, escarnecidas, né? O próprio Senhor Jesus, né, foi colocado sobre ele ali, né, uma túnica, né, para poder escarnecer do Senhor, para tentar fazer justamente essa anulação do projeto, né? Interessante que a túnica ela era escarlate, né? E o vermelho para nós tem um significado que é completamente diferente do significado que os soldados ali, aqueles que estavam escarnecendo, queriam dar. Mas o sangue de Jesus, para nós, representa a vida, né? E para aqueles que estavam ali, o sangue dele representava a morte, que ele ia morrer na sequência. E realmente Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Então, para nós, né, o sangue representa a vida, porque nós servimos aquele que é o príncipe da vida, está vivo, que é o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus ele teve as suas vestes arrancadas, ele teve as suas vestes tiradas, para que hoje, né, nós tivéssemos acesso às vestes nupciais, né, vestes brancas que representam santidade, para que nós possamos estar aptos a entrar nas bodas do Cordeiro. Veste branca, fala de santidade, santificação, ação do Senhor sobre as nossas vidas, mas nós não podemos esquecer que para que pudéssemos, né, hoje termos acesso, né, a essas vestes brancas, né, o Senhor Jesus teve essas vestes arrancadas, as vestes sujas de sangue, mas o sangue dele é o que nos proporcionou a possibilidade de termos uma nova chance de viver eternamente. E o verso 7, o Isaac, fala o seguinte, e já a sua esposa se preparou, não é isso? Eu recebi uma 7 do Apocalipse 19, Apocalipse, né? 19. Apocalipse 19, 7. Eu recebi uma contribuição do pastor Magno, que é daqui de Piabetá, aquela área dali do centro de Caxias. Ele diz o seguinte, o preparo ele não é repentino, ele é constante, não é isso? A esposa já está pronta e o processo de santificação ele é contínuo, não é isso? É aquilo que você falou, a fidelidade do Senhor, né? Aquilo que nós chamamos a fidelidade de mão dupla, né? A fidelidade da morte do Senhor Jesus. Ele sabia que, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E nós vemos o seguinte, a esposa já está pronta, preparada, separada do mundo, purificada pelo sangue de Jesus, na fidelidade do noivo. É verdade, a igreja fiel está pronta, a igreja infiel não está pronta. E quer desaprovar aqueles que, porventura... É interessante essa colocação, porque me faz lembrar do texto de Cantares que diz assim, já despi as minhas vestes, como tornarei a vestir? Aí fala de uma igreja infiel que tirou de sobre si as vestes que o Senhor lhe deu. Sim. Que a expressão do verso 8 diz assim, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente.
Ou seja, a veste, ela recebeu, não é da noiva, ela recebeu do noivo. Ela recebeu quando ele foi à cruz e despiu-se das suas vestes sacerdotais para transferir para a igreja. Para que a igreja tivesse condições de ser santa, ter o perdão e ter a justificação. É até uma expressão que foi usada pelo pastor Alexandre Gueiros num seminário, que o clamor pelo sangue de Jesus, ele nos traz a santidade, Sim. o perdão de pecados e a justificação. Esses 3 elementos, né? E é interessante porque quando nós olhamos para a parábola, por exemplo, das bodas, há ali uma festa, há o preparo, há o convite, a Bíblia ela menciona ali que nem todos aqueles que estavam ali fizeram caso, alguns não aceitaram aquele convite, mas o interessante é que no versículo 12, o Senhor, né, aquele que preparou a festa, ele diz assim, ele encontra uma pessoa que estava sem veste e diz assim para ele, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Ou seja, para entrar na festa, para entrar nas bodas do Cordeiro, você precisa dessas vestes. Não há outra forma de você entrar nessa festa, senão com estas vestes. E ele emudeceu. Por que ele emudeceu? Ele não tinha resposta. Não há argumento. Quando a igreja, quando nos lembramos ali da parábola das 10 virgens, hoje nós temos as 5 prudentes, que elas entram para a festa, elas não entraram com argumentos, não entraram com palavras. Elas simplesmente estavam prontas, com o azeite, com a luz, com a candeia ali preparada, e entraram com o noivo. Quem usou de argumento foi a igreja infiel. O argumento, Senhor, abre-nos. E ele disse o que? Não vos conheço. O nosso argumento é a obediência. O argumento não está naquilo que provém do homem, mas naquilo que foi lhe dado. Por isso que o Senhor, ele foi oferecido ao sacrifício, porque foi o Pai que deu, foi o Pai que ofereceu. Ele deu a si mesmo por isso. E a igreja ela não pode chegar na eternidade com os seus argumentos, com os seus recursos. Ela chega na eternidade com aquilo que ela recebeu do Senhor. Interessante que lhe foi dado as vestes, né? Nos fala o seguinte, foi dado. A igreja ela não produziu nada. Não. Nós fomos comprados. Nós fomos comprados. Nós fomos comprados pelo sangue. Né? É por isso que nós falamos. O Senhor ele pode dizer que a igreja pertence a ele porque ele pagou por ela. Ele pagou com sangue. Né? Então ele pode dizer que a igreja pertence a ele. Agora, por mais que o Senhor ele tenha pagado com o seu sangue, né? e nos deu, né? Ou aqueles que foram eleitos, agora precisamos fazer essa associação. Aqueles que foram eleitos, aqueles que aceitaram o chamado, aqueles que se mantêm fiéis, né? Através da operação da Trindade, a esses foi dada a veste, mas para nós foi dado. Mas o Senhor Jesus ele precisou pagar o preço. O preço foi quem pagou, foi ele. Quem pagou foi ele. E interessante que quem recebeu o dom gratuito, que é a salvação. Não é isso? Purificada, as vestes foram purificadas pelo sangue de Jesus. Até um texto de Apocalipse que diz que eles foram lavados e branqueados. É interessante essa expressão porque se foi lavado, teoricamente deveria estar limpo. Está limpo, né? Mas ela foi lavada. Não, limpo até pode estar, mas não está branqueado. Mas é exatamente isso, por isso que o texto diz, como a palavra do Senhor ela se encaixa, né? Que é um linho fino, puro e resplandecente. Ou seja, só a luz só resplandece quando ela é branqueada pelo sangue do Cordeiro. Por isso que é lavado e branqueado. E só é resplandecente quando bate a luz. Sim, exatamente. Não é isso? Exatamente. Podemos então ver o item 3? Porque o linho fino são as justiças dos santos. As obras realizadas pela igreja sob o governo do Espírito Santo são os atos de justiças, os servos fiéis, o testemunho do Senhor Jesus. Mais alguma coisa? Eu achei interessante essa expressão, né? Não basta só lavar, né? Não. Não basta só lavar, né? E se nós fizermos um paralelo, né, trazendo um aspecto prático, né, muitas das vezes, né, nós pegamos uma roupa, nós lavamos e a gente às vezes olha e fala assim, poxa,
Eu poderia ter feito melhor, né? Poderia ter ficado um pouco mais bem lavado. Alvo né? mais que a neve. Exatamente. Mas eu acredito, né, que esse branquear é evidência da preocupação do Senhor com a pureza. A preocupação do Senhor, né, justamente com esse aspecto de puro, esse aspecto de limpo, né, e branco, né, porque o branco fala justamente da santidade. Né? E o branco, ele é um contraponto daquilo que você falou do casamento. Como é que você entrou aqui? Se você não está com... A sua roupa é diferente da nossa. Sim. Você não tem acesso. E é interessante abordar isso porque a igreja, ela vive em um mundo em que cada vez mais ele caminha para a perdição. E ela precisa ser diferente aonde ela entra. Eu, como servo do Senhor, preciso ser diferente em todos os locais. No testemunho, onde eu entro. Todos precisam ver em nós uma diferença. Ah, por que você não faz isso? Não, porque eu sou o servo do Senhor. Por que você não procede dessa maneira? Porque eu sou um servo do Senhor. Ah, mas por que você não faz dessa maneira como o mundo faz? Porque eu sou um servo do Senhor. Isso é você branquear, sua velha. Uhum. Não é só você ter um nome de crente. Não é você dizer ser crente. É você viver e, através da sua vida, testemunhar. Nós vamos até falar sobre isso na terceira pergunta, sobre testemunho. Mas só já deixando um gancho. Já chegando no ganchinho. Já chegando, nós precisamos testemunhar. Por isso que é o espírito de profecia, a igreja falando daquilo que é a volta do Senhor para esse momento. Eu vou fazer uma pergunta a vocês dois. Vocês já passaram por alguma experiência? Eu tenho passado muito por isso. Você vai em um determinado lugar, abastecer o carro, por exemplo. A pessoa chega, você é diferente, o que você é? Você tem uma coisa diferente. Você fala, não, eu sou pastor, eu sou da igreja, eu sou diácono da minha igreja. Poxa, eu estou precisando de uma oração, ora comigo. Já aconteceu isso com vocês? A diferença, né? A veste branca nos leva a isso. Sim, lá no juizado, você está ali naquele tumulto todo, tem sempre alguém precisando, ele vai chegar, você é diferente, o que é que você pode fazer por mim, não é isso? É verdade, às vezes assim, pessoas que você nem conhece, mas a pessoa olha para você e vê se identifica. Identifica alguém que vai ter uma palavra para você. E é por isso que nós estamos falando tanto de evangelização nesse período, né? A maior forma de você evangelizar, às vezes, é no seu testemunho. Às vezes você não precisa abrir a boca. O maior testemunho que Jesus deu, ele não abriu a boca. Não. Como o cordeiro mudo foi levado ao matador. Né? Então é isso. O testemunho da igreja é justamente esse. Você tem algum testemunho desse hoje? Eu passei por uma experiência recentemente no trabalho, né? E nós passamos lá por uma situação, né? Que são compromissos, né? Do próprio trabalho. E nós temos lá o que é chamado de Páscoa dos Militares, né? Um evento que acontece ali em que nós somos, né? É um convite que você não pode negar, né? É uma escala, né? Então, só que existem determinados... Que é um culto, naturalmente, só que nós temos, né, a Páscoa dos Militares, né? Que são evangélicos, católicos, e é de uma forma diferente. E recentemente, né? Eu até recentemente estou trabalhando em um outro local e, né, a pessoa que é responsável pelas escalas lá, né? Ela falou assim, olha, eu vou te escalar para a Páscoa dos Militares. Só que só é escalado para a Páscoa dos Militares quem é evangélico, confessional, né, que tem uma ficha que preenche lá. E eu ainda não preenchi essa ficha onde eu estou. Ele falou assim, eu vou te escalar para a Páscoa dos Militares. Eu pensei, mas como é que ele sabe, né, se nós nem ainda, né, formalizamos isso? É justamente isso. De alguma forma ele percebeu, né, essa nossa posição. É interessante, eu me lembrei de uma experiência que eu tive esses dias agora, porque como o senhor brincou, né, nós recebemos um chamado há pouco tempo. E eu estava passando na rua, né, no trabalho, estava indo almoçar, uma pessoa passou por mim e falou assim, Pai do Senhor, pastor. Aí eu, Pai do Senhor. Aí, mas na hora eu não se ligou. Não me liguei, só dei o Pai do Senhor e fui. Aí na volta eu encontrei com a mesma pessoa. Aí eu vi e perguntei para ela assim, você me conhece de algum lugar? É um senhor, né, de idade, você me conhece de algum lugar? Ele, não, mas dá para perceber uma coisa diferente. E é interessante isso mesmo, foi o que o senhor falou. Às vezes eu não conheço, estava passando na rua e a pessoa... Aconteceu comigo um fato interessantíssimo. Eu estava numa igreja, um pouco distante da minha casa, mas eu tinha que ir a pé, porque é um lugar perigoso.
né, aqui no Rio de Janeiro. Sim, sim. Acho que não tem lugar. Rio de Janeiro todo é perigoso. Aí terminou o culto, eu estava voltando de paletó, eu estava com o paletó no braço, a Bíblia no outro, e tinha uns 4 viaturas da PM encostadas, eles estavam conversando. E quando eu passei do outro lado da rua, alguém me ligou: pastor, chega aqui. Eu falei: não me conhece? Eu falei: não. Mas a minha mãe, olha o detalhe, a minha mãe é evangélica. E ela me ligou hoje, antes de eu assumir o serviço, em que o adversário quer me matar hoje. O senhor pode orar comigo? Eu falei: posso. Aí eu orei, pedi o Senhor uma benção para ele. Quando eu estava de olho fechado, porque é natural nosso, Sim, né? sim. Orar de olho fechado. Quando eu acabei de orar, todos os policiais estavam ajoelhados. E todos eles falaram: a nossa mãe ou a nossa esposa evangélica está orando por nós. O Senhor, ele nos usa dessa maneira. Sim. Não sei qual foi a causa Ah, e se aconteceu, mas que o Senhor nos usa dessa maneira. Entendeu? é verdade. São coisas especiais que o Senhor faz na nossa vida. É verdade. Não é isso? A Com Páscoa certeza. dos Com evangélicos. certeza. É a pessoa que te conhece. Não sei quem é, Não sei, mas não sei quem que é. alguma coisa me levou a se dar a paz do Senhor. Teve um culto recentemente lá no horário do almoço, né? Aqueles profissionais ali que são evangélicos, né? Normalmente se reúne ali para Para orar um ao Senhor, orar ao Senhor. pouquinho. Curta meu dia. É, exatamente, né? Não dá para ir na igreja e a gente... É isso. E é uma oportunidade de Sim. falar do Senhor, é uma oportunidade de, vamos dizer assim, né? Trazer a eles ali o motivo da nossa fé, né? E num determinado momento, né, teve um culto que aconteceu lá, e foi um culto de final de ano. E eu fui convidado, né, para trazer uma mensagem, para trazer um salmo. Né? Falei assim: será que você poderia trazer um salmo de 5 minutos aqui, que vai ser, né, uma mensagem introdutória? Depois disso, né, o capelão evangélico, que é um pastor, né? Não foi o Salmo Ele 119. vai, calma. Ele vai trazer uma mensagem. Aí eu falei assim: posso te dar essa resposta amanhã? Aí ele falou assim: pode. Aí eu fui igual o Daniel, né? E os foi amigos pro dele. joelho. Exatamente. Senhor, o Senhor está nisso, é isso mesmo que eu tenho que fazer, eu tenho que trazer uma mensagem ali. E aí consultei o Senhor me deu uma experiência, nesse sentido. E eu pensei: poxa, vai ter outras autoridades ali, né? O nosso comandante vai estar ali presente, vai ter tantas autoridades ali. Eu vou falar sobre salvação. Não tem outra coisa. Eu não sei falar sobre salmo é glorificação, gratidão. Eu não sei falar sobre gratidão sem falar sobre salvação. Eu vou lá. Se for para eu fazer cumprir com isso daí, ele vai aceitar a mensagem que eu quero trazer. Aí eu fui lá e um companheiro, né, um irmão ali valoroso de uma outra denominação. Aí eu falei assim, e o Senhor pediu que eu fizesse isso, ele me deu o texto, né? E aí eu cheguei ali e falei assim: companheiro, olha, eu até posso trazer uma mensagem, né? Mas tem que ser sobre salvação. Eu não sei falar sobre gratidão sem falar sobre salvação. Eu falei assim: só precisa que seja 5 minutos. Eu falei: mas é isso mesmo. Só isso? É isso aí. Só isso que eu preciso. Só isso que eu preciso, coisa maravilhosa, né? Aí trouxe uma mensagem ali sobre salvação, né? Quem nos separará do amor? Está em Romanos capítulo 8, né? A altura, né? A profundidade. Né? Estavam ali presentes, né? Muitas autoridades ali. E foi uma grande oportunidade, né, de falar daquilo que o Senhor ele tem feito nas nossas vidas. Né? Depois eu recebi algumas mensagens relacionadas a isso. Né? Mas assim, é zero mérito nosso, é tudo para o Senhor. Podemos ir para a terceira pergunta? Lendo Apocalipse capítulo 19, verso 10. Qual a relação existente entre adoração a Deus e Espírito Santo de profecia como testemunho de Jesus? Nós vamos ter o vídeo do Adriano Arão e do Saulo Oliveira. Vamos assistir e depois voltamos. Amém. Nós podemos entender que a relação existente entre a adoração a Deus e o espírito de profecia como testemunho de Jesus é tudo aquilo que nós vivemos em nossa vida em glorificação e também em louvor, porque o Senhor é Deus. Tudo aquilo que Ele nos dá não é uma troca, mas sim aquilo que é a sua graça, o seu poder, o seu amor para conosco. Nós servimos ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Nós não servimos ao Senhor para receber bênçãos físicas, materiais, mas porque nós somos os seus servos. Nós necessitamos de ouvir a sua voz.
Nós necessitamos de ouvir os seus louvores, de cantar e salmodiar, porque através daquilo que é a profecia do Senhor Jesus, de tudo aquilo que são as suas orientações e revelações, nós temos um norte para as nossas vidas. Nós enfrentamos o nosso medo, a nossa razão, e nós não temos medo da morte, porque Jesus já venceu a morte e nos deu a coroa da vida para sermos chamados no dia do arrebatamento da igreja. Portanto, a nossa adoração é sincera, porque Jesus, ele orienta através de suas profecias tudo aquilo que é necessário para a sua igreja. Profecia não é apenas bênçãos em que nós podemos proclamar para a nossa vida física, mas sim proclamar para a nossa santidade espiritual, para que possamos alcançar o grande dia da salvação. Amém? A paz do Senhor Jesus. Lindo ali Apocalipse 19, verso 10, nós identificamos a relação entre a adoração a Deus e o espírito de profecia como testemunho de Jesus. É ali que foi dito a João, adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É interessante também que em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Dessa forma, em espírito e em verdade, a igreja adora a Jesus como seu único Senhor e Salvador, pois o Espírito Santo testifica de Jesus e leva a igreja remida a adorá-lo pelo que ele tem feito por nós. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Anderson. O que você tem nos falado da pergunta número 3? A resposta do companheiro foi muito completa, mas eu gostaria de chamar a atenção porque esse versículo ele deixa claro que a adoração da igreja ela pertence unicamente ao Senhor Jesus. E a igreja adora porque ela vê a profecia, o espírito de profecia agindo no meio dela. E não há nada mais belo, não há nada mais lindo do que uma igreja em que a profecia ela se cumpre. É a ação do Espírito Santo. Porque nós vemos a presença do Espírito Santo no meio da igreja. E é por isso que a adoração, essa ação do Espírito Santo, ela se reverte na adoração que é entregue pela igreja ao Senhor. Exato. É um detalhe também que os irmãos assistindo que forem lá da igreja da Ilha do Governador, lá no Serrão, vão lembrar disso. É algo que nós temos enfatizado muito nos ensaios do grupo de louvor, é essa necessidade, do louvor, o louvor ser profético e o espírito de profecia, estar inserido no contexto da adoração, relacionado ao grupo de louvor. Por quê? Porque se nós formos parar para analisar, o louvor ele vem da eternidade, cumpre com o seu objetivo, nós devolvemos isso para o Senhor, naturalmente, isso nós aprendemos no seminário, mas nós temos ali, quando o grupo de louvor ele é utilizado, ou quando nós, como servos do Senhor, estamos ali, adorando ao Senhor, nós precisamos entender que a profecia é algo extremamente importante nas nossas vidas. E agora eu queria falar em relação ao culto mesmo. Por quê? Se nós fizermos uma enquete, por assim dizer, e perguntarmos ali, olha, você se converteu, você aceitou o Senhor? Qual foi o motivo? O que aconteceu? Qual foi o primeiro dia que você esteve na igreja? Dificilmente a pessoa vai lembrar da mensagem, que é extremamente importante, mas o que ela lembra muitas das vezes é a profecia que está na mensagem, ou o dom espiritual que traz uma profecia, ou o louvor que traz uma mensagem profética, ou seja, o que retém é a profecia. Sim. Porque se você tira a profecia, o povo vai se corromper. Então é essa necessidade de nós termos o louvor, termos o espírito de profecia operando mediante o louvor, mediante a mensagem. Nós não podemos abrir mão do espírito de profecia, porque é o testemunho do Senhor, e o Senhor ele é aquele que, vamos dizer assim, foi através do chamado, foi através do Senhor Jesus que nós fomos feitos co-herdeiros dele, ou seja, ele subiu ali na cruz, como filho unigênito, e desceu de lá, entre aspas, como primogênito, porque a partir daquele momento nós fomos enxertados, vamos dizer assim, filhos por adoção, a palavra nos ensina isso, Então, a profecia, o espírito de profecia, que é a ação do Senhor Jesus no meio da igreja. E eu vou até um pouquinho longe, Isaac. Eu acho que a primeira mensagem, o primeiro culto, às vezes nós esquecemos. Mas existe um momento que nós não esquecemos.
Sabe qual é? O batismo. Você lembra da profecia que o Senhor falou? Com certeza. Você lembra daquilo que Deus falou contigo no dia do teu batismo. São coisas que nós não esquecemos. Aquele momento ali é importante, porque ali o velho Anderson, o velho Isaac, e surge uma nova vida. Por exemplo, O senhor lembra que o senhor batizou nada. Exatamente. Batizou os dois. O tempo Inclusive, tá passando. ele falou que ia me afogar. Pois é. O tempo está passando, o tempo está passando. A idade está chegando. Podemos avançar? Amém. Vamos Amém. cantar um hino junto com as crianças e depois voltamos. Amém. O Espírito do Senhor vem sobre mim. O Espírito do Senhor vem sobre mim. O Espírito de sabedoria e de inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito do Senhor vem sobre mim. Nada temerei, pronto estarei, pois o Espírito do Senhor vem sobre mim. Maranata, Jesus ora vem Senhor Jesus, com o Espírito do Senhor eu subirei, com o Espírito do Senhor eu subirei, com o Espírito do Senhor eu subirei. Bem, glória a Deus, Glória a né? Jesus. Eu sempre falo que as crianças são os verdadeiros adoradores, não é isso? As duas Saras, a sua filha e a dele, o Emanuel também, né? A Sara sempre no Manaim glorificando ao Senhor. Glorifica o Senhor. Bem, nós temos aí a Wagner, intermediária de Porto Seguro, nós temos a Heloísa Rosa de Macaé e o João Mauro Santiago, uma criança. Nós vamos assistir o vídeo e depois voltamos. Amém. Ele nos levará para morar junto com ele na eternidade. E o texto nos confirma em João 14:3, que nos diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? A paz seja Jesus, irmãos. Leia João capítulo 14, verso 3 e responda: O que Jesus fará quando ele voltar? Levanta nós morar na eternidade. A paz seja Jesus. Leia João, capítulo 14, verso 3 e responda: O que Jesus fará quando ele voltar? Ele nos buscará para morar com ele na eternidade. A paz Senhor Jesus. Bem, a primeira vez que a Wagner esteve conosco era uma criança, agora já é uma intermediária, né? E nós temos aí o Mauro e a Heloísa, que são valorosos, que daqui a um pouco também estarão conosco glorificando ao Senhor. A pergunta da acessibilidade eu também não vou fazer, porque as professoras já fazem. Nós temos a Vitória de Recife, nós vamos assistir e depois voltamos. Respondendo a pergunta para acessibilidade, Vivi, leia João 14:3 e responda: O que Jesus foi preparar para nós? Uma morada lá no céu. A paz seja Jesus, amém. Bem, a Vitória também está sendo incansável conosco, está igual o Patrick. Patrick é uma benção, Patrick. A Vitória está sempre conosco, o João Gabriel, o Cláudio Gabriel também, que é aqui do Rio de Janeiro, são uma bênção. E você que está nos assistindo, grave, né? Grave as crianças, grave o pessoal da acessibilidade, que é muito bom. Nós estamos terminando nosso programa. Lembrar a vocês que fazer a gravação de participação, né, Anderson? Pede lá na Igreja de Pian, que você agora está com o Parque ali, ó. Pediu, né? Tem que pedir pediu o like o também. like, né? Você também lá em Serrão pede o pessoal para assistir, nos dá um like. Nosso canal no YouTube, né? Nós temos agora o canal da Sky 587, 24 horas. É uma maravilha. Inclusive, posso fazer um testemunho Claro. rápido? Uma irmã me procurou há mais ou menos uma semana atrás para falar
uma pessoa que não está, né, no nosso meio, não chamo de irmã porque é de uma outra denominação, mas as palavras dela, é o melhor canal evangélico. Com certeza. Nós temos programas até de agricultura. Sim. O agronegócio. Tem programação para o dia todo. Programação excepcional. E um detalhe também é que às vezes as pessoas pensam que essa questão do like é preciosismo, mas não é. Não. Porque por trás disso tudo tem, né, um sistema, tem um algoritmo aí que impulsiona ou não impulsiona o conteúdo. Então o like não é like para nós, né? Pensa assim, o like não é para nós que estamos aqui. Eu gostei ou não gostei do que ele falou. O like é para que isso vá adiante, né? Lembrar dos 3 Cs. Curtir, compartilhar e comentar. No nosso chatzinho lá durante todo o programa você pode comentar. Lembrar também de uma coisa que vai acontecer em novembro, no final de novembro. O 4º Trombetas e Festa, não é? Daqui um pouco, lá em Parque Alian, você vai estar pregando, né? Não sei se você vai estar também na igreja pregando, mas se o pastor não tiver, aproveita. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, semana que vem estaremos juntos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Obrigado por você, obrigado. Agradece os pastores. Amém.